Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Guilherme do canal Hora da Matemática e no vídeo de hoje vamos aprender um pouco sobre a multiplicação e a divisão de números complexos da sua forma trigonométrica. E se vocês estão preparados para essa jornada, venham comigo. Mas primeiro é importante lembrar o que é um número complexo. Um número complexo nada mais é do que um conjunto de números formados por uma parte real e uma parte imaginária. Ele tem a fórmula padrão, a fórmula algébrica conhecida como Z igual a A mais BI, sendo A parte real, B a parte imaginária e I a unidade imaginária do número complexo. Mas nesse vídeo a gente vai focar na fórmula polar ou trigonométrica, como é conhecida também. Então eu vou ensinar a vocês rapidamente como transformar a sua fórmula algébrica para a sua fórmula polar. Mas primeiro, é importante entender qual que é a diferença das duas fórmulas. A fórmula algébrica ou também... Eu confundi os dois. Mas primeiro, é importante a gente saber diferenciar as duas fórmulas. A fórmula algébrica, ela é, como eu disse antes, Z igual a mais BI. Já a fórmula trigonométrica, ela é Z igual a módulo de Z vezes cosseno do alfa, ou seja, um ângulo, mais I seno do alfa. Essa fórmula a gente vai usar para representar um número dessa forma trigonométrica. E eu vou ensinar para vocês como converter de uma para outra. Primeiro, a gente precisa aprender a calcular o módulo. O módulo também pode ser chamado de magnitude, e ele nada mais é do que a distância entre a origem e o ponto imaginário no seu plano. Ele também é representado pela fórmula módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Com essa fórmula, você substituindo o valor de A e o de B, você consegue calcular o módulo. Agora, é importante a gente calcular o ângulo, também conhecido como argumento. O argumento, ele nos ajuda a entender como que é a direção do número complexo, em qual direção ele está. Ele nada mais é do que o ângulo formado pelo eixo da parte real do plano complexo em relação ao eixo formado quando se liga o ponto do número complexo à origem. Para esse cálculo, a gente vai precisar de A, de B e também do módulo, por isso que a gente calcula o módulo antes. Ele tem as duas seguintes fórmulas. Cosseno do alfa é igual a A sobre módulo de Z, e seno de um alfa é igual a B sobre o módulo de Z. E agora que já temos o módulo e os ângulos, é apenas a gente substituir na fórmula que eu já disse antes. A fórmula é, repetindo novamente, Z igual a módulo de Z, então a gente vai substituir o valor do módulo, vezes cosseno do alfa mais I seno do alfa. A gente substitui apenas os ângulos, a gente não substitui o valor do cosseno, e sim os ângulos apenas. Então, ficaria, por exemplo, Z igual a 2 vezes cosseno de 30 mais I seno de 30. Resumindo tudo, para a gente transformar um número complexo da sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica, a gente primeiro calcula um módulo do número, então, pela fórmula módulo de Z igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Depois, a gente calcula o ângulo pelas duas fórmulas, cosseno de um alfa é igual a sobre módulo de Z, e seno de um alfa é igual a B sobre módulo de Z. E por último, substitui nos valores da forma trigonométrica, sendo Z igual a módulo de Z vezes cosseno de um alfa mais I seno de um alfa. Ok? Pronto, agora que você sabe como transformar um número da sua forma algébrica para a sua forma polar, a gente pode finalmente dar início ao nosso estudo sobre a multiplicação e a divisão de números complexos na sua forma trigonométrica. A multiplicação na forma trigonométrica ela é um passo muito importante para a gente saber como que dois números complexos se relacionam entre si. A multiplicação ela é bastante simplificada, na verdade. Ela nada mais é do que multiplicar os dois módulos e somar os dois ângulos. Para a gente fazer essa multiplicação, primeiro a gente precisa identificar os dois números. A gente vai pegar como base Z1 e Z2, sendo Z1 representado por Z1 igual a módulo de Z1 vezes cosseno de um ângulo 1 mais I seno de um ângulo 1, e Z2 sendo representado por módulo de Z2 vezes cosseno de um alfa 2 mais I seno de um alfa 2. Depois de identificarmos quais componentes temos que somar e multiplicar, a gente apenas substitui eles nas seguintes fórmulas, que é módulo de Z final é igual a módulo de Z1 vezes módulo de Z2, e o ângulo final é igual a o ângulo 1 mais o ângulo 2. Então, a gente obtém, ao final de tudo, a seguinte fórmula
para a multiplicação de números complexos nessa forma trigonométrica, que é Z1 vezes Z2 é igual a um módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, isso vezes cosseno da soma entre o α1 mais o α2, mais i seno do α1 mais α2. E assim chegamos à nossa fórmula final da multiplicação de um número complexo. Na divisão. A divisão na forma trigonométrica ela é muito importante para a gente conseguir entender como que dois números se relacionam entre si. Para dividir dois números, a gente tem que identificar os componentes que vamos subtrair e que vamos dividir. Para isso, a gente tem os dois números, como disse anteriormente, que é Z1 e Z2. A gente vai utilizar a mesma fórmula para os dois, ok? A divisão nada mais é do que o oposto da multiplicação. Então, tudo que estava multiplicando, vamos passar dividindo, e tudo que estava somando, vamos passar subtraindo. Então, a gente tem as seguintes duas fórmulas. Z final, módulo de Z final, é igual a módulo de Z1 dividido por módulo de Z2. E o ângulo final é igual ao ângulo 1 menos o ângulo 2. Mas é muito importante a gente prestar atenção em qual ordem que está sendo dividido. Por quê? Se o Z1 estiver dividindo o Z2, vai ficar Z2 em cima e Z1 embaixo. Se for ao contrário, vai ficar logicamente ao contrário. Então vai ficar Z1 em cima e Z2 embaixo. Então, nesse caso, a ordem em que um divide e o outro é dividido vai alterar o resultado final da sua divisão. Entendendo isso, temos agora a fórmula final da divisão, que é Z1 e Z. Considerando isso, agora temos a fórmula final da divisão, que é Z final igual a divisão entre Z1 e Z2, multiplicado pelo cosseno do α1 menos α2, mais I seno do α1 menos o α2. Bom pessoal, foi esse vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que vocês gostam dos nossos conteúdos e vão recomendar muito mais conteúdos nossos para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa complexidade que é os números imaginários, tem aqui embaixo na descrição do vídeo mais vídeos falando sobre. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.